A gente vai agora para uma entrevista super importante. Vamos conversar com o senador Sérgio Moro. Ele acabou de prestar depoimento à Justiça Eleitoral do Paraná sobre os processos em que ele é acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2022. São ações ajuizadas pelo PL de Jair Bolsonaro e pelo PT do presidente Lula, depois que o parlamentar desistiu de concorrer às eleições presidenciais para disputar uma vaga no Senado. Senador, bem-vindo, boa tarde. O senhor me ouve bem? Ouço bem, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe, um grande prazer estar falando aqui com a CNN. Senador, a gente já fez um resumo desse julgamento, né, do porquê o senhor está sendo julgado. Agora eu queria ouvi-lo, né, como é que foi esse primeiro dia e mais, a sua expectativa? O senhor acredita que terá o seu mandato cassado? Tainá, foi uma boa oportunidade, foi a primeira vez que eu pude falar no processo diretamente e poder esclarecer também publicamente os fatos. No fundo, o que a gente tem presente é que essas ações são um castelo de cartas. São promovidas aí por uma perseguição política por parte do PT e, do outro lado, por conta ali de oportunistas que perderam a eleição, né, que são membros ali do PL. Mas todas as alegações não se sustentam. Fizeram um carnaval quando propuseram as ações, falaram que tinha Caixa 2, que tinha desvio, e quando se vê no processo não tem nada, não tem prova nenhuma disso, até porque esses fatos não ocorreram. E basicamente a tese deles, que é uma tese fantasiosa, é basicamente dizer, olha, o senador, né, eu no caso, teria me candidatado à presidência para um subterfúgio para depois se candidatar ao Senado. Quem acompanhou os fatos, quem sabe a realidade, sabe que foi o contrário, foi penoso eu ter que desistir da pré-candidatura presidencial. E aí querem pegar os gastos, né, que não são nem pré-campanha, foram no período anterior à campanha, são gastos de atividade partidária, e querem pegar tudo isso e chamar de abuso de poder econômico. Mas, por exemplo, houve gastos com segurança e carros blindados que foram adquiridos pelos partidos e entraram no seu acervo permanente. Isso não é gasto nem de campanha e nem de pré-campanha. E foi feito tudo de maneira transparente. E, por exemplo, andar com um carro blindado por aí não te dá voto nenhum adicional para a campanha de senador. Então, a gente tem presente que a ação vai ser julgada, evidentemente a gente respeita a Justiça Eleitoral, vamos esperar o julgamento, mas os fatos que eles alegam são fatos que ou não existem, ou não foram provados, ou não fazem sentido. Senador, o senhor foi ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, que é filiado ao PL. O senhor ajudou na campanha de Jair Bolsonaro de 2022, esteve ao lado dele, por exemplo, em um debate eleitoral. O senhor se sente traído neste momento pelo partido de Jair Bolsonaro? O que eu vejo aqui são oportunistas, né? Teve um candidato do PL que perdeu as eleições, que vive reclamando por aí que perdeu por conta da pesquisa, né, da Globo, que teria saído na véspera das eleições, e aí pegou carona nesse clima de perseguição política do país e está querendo ganhar um mandato de senador com tapetão, uma espécie de senador biônico. E a nossa preocupação principal é esclarecer os fatos, as provas do caso e mostrar, olha, tudo isso que tem sido falado e se tem plantada muita informação errada na imprensa, nada disso é procedente. Uribe, para você ter uma ideia, quando eu estava no Podemos, nós pedimos para que fosse feita uma investigação interna, que tinham surgido denúncias de possíveis desvios de corrupção, não nas minhas atividades, mas em coisas pretéritas do partido. Por conta do meu pedido, que foi secundado também pelo senador Álvaro Dias, senador Euvisto, o Podemos mandou instaurar, contratou uma investigação corporativa interna para elucidar os fatos. Aí colocaram, o Podemos encaminha informações, colocam isso como se fosse despesa de pré-campanha. Isso não é despesa de pré-campanha, uma investigação que interessa ao partido. Apenas eu ali estava naquele momento e eu fui um dos solicitantes, mas não tem nenhuma razão de dizer que isso é abuso de poder econômico. Isso não me trouxe nenhum voto para a campanha ao Senado no Paraná. Além disso, Uribe, é importante destacar que eu só fui me posicionar para ser um candidato no Paraná a partir de 7 de junho de 2022, quando houve aquela decisão do TRE de São Paulo,
indeferindo a transferência do meu domicílio eleitoral. Todos os gastos que existem de transporte, hospedagem, que são, na verdade, relacionados a atividades partidárias, não tem nada a ver com algo que tenha sido feito no Paraná ou com sequer uma pré-campanha ao Senado pelo Paraná. Então, por isso que a gente diz, quando se vai nos detalhes, e acho que a percepção dos advogados cada vez é mais clara nisso, e também dos agentes da Justiça, o que se tem é um grande castelo de carta em cima de um monte de nada que está sendo utilizado por uma perseguição política, e aqui, deixo claro, não da Justiça Eleitoral, mas uma perseguição política promovida pelo PT e, infelizmente, aqui secundada por agentes do PL que perderam a eleição no Paraná. O senhor fala agentes do PL, senador. Então, o senhor acredita que Jair Bolsonaro não tem culpa alguma nesse movimento de cassação do seu mandato? Ele não participa, então, de nenhum movimento nesse sentido de cassá-lo? Agentes do PL no Paraná. Quem perdeu a eleição, sendo oportunista, buscando essa vaga, sem ganhar no voto. E eu tenho que respeitar aqui, Tainá, foram 1.953.000 votos de paranaenses. O Paraná tem o direito de escolher os seus representantes. O Paraná não pode ser tolhido em escolher o seu senador e a oposição não pode ser tolhida em fazer oposição somente porque desagrada ao governo Lula. Então, esses são pontos fundamentais que estão em jogo. Quer ver? A cassação de um mandato no senador é muito grave. Precisam ter fatos sólidos. E nesse caso em particular, como eu disse, tem um balão cheio de nada. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro para que ele tivesse algum tipo de influência no partido? E mais, não causa estranheza, senador, que diante desse debate, dentro do PL, já tenha uma discussão a respeito do lançamento de Michele Bolsonaro para a vaga do senhor? Não, o que eu vi aí são especulações, eu não sei, eu não sou do PL, eu não participo ali das discussões deliberativas. O que existe, mas não vi isso, evidentemente, da senhora Michele, o que existe é alguns personagens políticos confiantes nesse clima de perseguição política instaurado pelo PT, querendo se antecipar e se colocar como um candidato a uma eleição, que é algo surreal. Eu sou senador, estou exercendo o meu mandato, tentando honrar o voto lá dos paranaenses no Congresso, e nada aqui vai nos deter de fazer o que é certo e tomar as decisões lá como senador. O que existe é uma antecipação de uma discussão que não é apropriada, é até ofensiva à Justiça Eleitoral. Ao contrário, eu não tenho dito que a Justiça Eleitoral vai julgar assim ou assado, a gente respeita as instituições e vamos aguardar com serenidade o julgamento. Agora, os fatos e as provas que são alegados pelas partes no processo são absolutamente improcedentes, mas improcedentes ao nível do absurdo, como, por exemplo, criar essa fantasia de que a minha pré-candidatura presidencial teria me dado uma vantagem, que a minha pré-candidatura ao Senado em São Paulo teria me dado uma vantagem. Pelo contrário, eu fui atacado durante a campanha ao Senado no Paraná, porque eu teria desistido, na verdade, desistiram de mim, na pré-candidatura presidencial. O partido Podemos tirou o apoio para a pré-candidatura presidencial e depois, fazer atividade partidária em São Paulo, junto com outros agentes políticos, não me deu voto nenhum no Paraná. Ao contrário, também fui atacado aqui no Paraná por supostamente o Paraná ter sido uma segunda escolha. Quando se vai nos detalhes dos fatos, não foi bem assim. Mas isso não me trouxe nenhuma vantagem competitiva, pelo contrário, me trouxe desgaste na campanha do Paraná. Fazendo uma reflexão, senador, ao passado, o senhor se arrepende de todo esse movimento? O senhor já trouxe aqui a memória da sua pré-candidatura pelo Podemos, da retirada de apoio à sua pré-candidatura à presidência, a mudança para a União Brasil e, por fim, a sua candidatura ao Senado. Todo esse périplo, que aconteceu durante o período de pré e campanha eleitoral. O senhor já fez alguma reflexão nesse sentido de se arrepender ou de repente, não ter se atentado para a consequência disso tudo? Não, Tainá, a gente fez tudo certinho. Como se diz lá, até aquela expressão, A gente fez tudo by the books, pelas regras. E eu estou muito feliz, na verdade, eu fui eleito senador do Paraná, uma situação que muito me orgulho, olhando para frente. Eu não podia imaginar que teriam oportunistas
ou essa perseguição política do PT que iriam distorcer os fatos e tentar criar essas acusações absurdas. O que mais me chateia nessa história toda, Tainá, é esses gastos. Por exemplo, eles falam, gasto de segurança, foi excessivo, o Moro gastou muito de segurança na pré-campanha. Primeiro, isso não me trouxe voto nenhum adicional. 2, existe, como foi descoberto depois, a gente já tinha suspeita no passado, um plano do PCC para praticar um atentado contra mim. Aí quererem utilizar esse aparato de segurança para caçar o meu mandato, as pessoas que alegam isso, no meu ponto de vista, deveriam ter vergonha na cara de fazer isso, porque foi necessário e porque não me trouxe nenhuma vantagem eleitoral competitiva. Senador, a gente quer também tratar sobre outros temas que estão na ordem do dia. Para encerrar esse assunto, eu sei que o senhor não quer colocar a carroça na frente dos bois, é necessário esperar o julgamento. Mas caso o mandato do senhor seja cassado, é possível que a deputada federal Rosângela Moro seja candidata pelo Senado no Paraná? Não, Uribe, você está antecipando uma questão que não cabe no momento. Claro. Né? A gente tem que respeitar as instituições, a gente tem que respeitar a Justiça Federal, a gente tem que respeitar quem exerce mandato de senador, tem que respeitar 1.953.000 votos de paranaenses. Então, eu sigo cumprindo o meu mandato e encarando esses fatos com absoluta seriedade. A gente não concorda com essas mentiras que são colocadas pelas partes. Vou girar um pouquinho os assuntos, senador. A gente quer lhe ouvir também sobre o Senado Federal. Na ordem do dia, alguns projetos relevantes, mas há também indicações que foram feitas recentemente, dentre elas a do ministro da Justiça, Flávio Dino, para assumir o Supremo Tribunal Federal. Gostaria de lhe ouvir seu voto a respeito de Flávio Dino, se o senhor já conversou com Dino ou pretende. E sobre a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, eu adotei o mesmo procedimento que adotei no caso do ministro Cristiano Zanin. Quando houve a indicação, eu fiz uma crítica. No caso do Dino em particular, o que se pode apontar, né, e que é extremamente chamativo, que é uma crítica mais ao governo Lula do que propriamente a ele, por que não indicar uma mulher? Que a gente está vendo aqui no Supremo Tribunal Federal que houve uma aposentadoria de uma ministra, Rosa Weber, vai ficar apenas com uma ministra, que é a ministra Carmen Lúcia. Todo o debate sobre diversidade, que vem do próprio governo Lula, da necessidade de valorizar o gênero feminino, a participação da mulher na política, na justiça, e de repente ele não tem condições de indicar uma mulher. Veja que não é só a questão do Flávio Dino. Todos os candidatos favoritos que eram apontados, nenhum deles era uma mulher. Então, fiz essa crítica. Agora, em relação ao meu voto, eu tenho recebido muita cobrança. Vota não, vota sim, como é que você vai se posicionar e tal. É a mesma situação do ministro Cristiano Zanin. Me pronunciarei na sabatina e no momento da votação. Eu acho, respeito, né, evidentemente, quem quis adiantar o voto, mas a minha postura nessas sabatinas foi sempre aguardar o momento da sabatina. O senhor está aberto para um diálogo com o Flávio Dino, caso ele procure o senhor, e ele já procurou o senhor para uma conversa? Eu sou aberto a diálogo com todo mundo. Eu, aliás, sou a pessoa que mais ali no Congresso tem dito, nós precisamos olhar para frente, pacificar o país. O país precisa voltar a crescer com estabilidade e com responsabilidade fiscal. O país não pode ficar entrando nessas bolas divididas de guerra no Oriente Médio, de guerra na Europa, ou querer aí colocar o Brasil a serviço do Lula para ganhar um prêmio Nobel. Não faz o menor sentido para isso. Não subo na tribuna lá, Uribe, para discutir triplex, sítio de Atibaia. A gente está olhando para frente e estamos apresentando os nossos projetos do Senado e os aprovando. Não tenho esse rancor, tenho orgulho do que eu fiz no passado, mas não creio que aqui é um objetivo de ficar fazendo revisionismo histórico através desse mandato. Então, eu sempre fui aberto ao diálogo com qualquer pessoa, ainda que eu discorde da pessoa, ainda que eu tenha críticas às pessoas, e eu tenho sido um crítico severo do Ministério da Justiça, não uma crítica pessoal, mas a crítica que eu faço é a ausência de uma política de segurança pública robusta no governo Lula, que eu não vi até o momento. E a gente vê esse crescimento do crime organizado. Veja, não só isso que está acontecendo no Rio, não só isso que está acontecendo na Bahia, mas um plano para matar um senador. Hoje saiu na imprensa também que descobriram lá que o PCC também fez levantamento sobre endereços do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. Isso demanda uma ação urgente por parte do governo federal
contra o crime organizado. A gente não pode recuar nisso. A minha crítica que eu tenho sido feito ao ministro Flávio Dino é particularmente as políticas de seu ministério, que não vejo como substanciais. Ministro também, né, por já ter sido ministro, senador, eu vou fazer 2 em 1 rapidinho para a gente finalizar também. Sei que o senhor tem um tempo curto e a gente precisa seguir com o jornal, mas eu não posso deixar de ouvi-lo sobre uma outra matéria que está na ordem do dia do Senado Federal, que é a PEC dos mandatos, que limita o mandato de ministros do Supremo em 8 anos e permite também indicações à Suprema Corte pela Câmara e pelo Senado. Se o senhor é favorável ou não. E mais, gostaria de ouvi-lo sobre qual a avaliação que o senhor faz em relação à sua atuação, sua articulação dentro do Senado, agora Moro político. Como é que o senhor transita no Senado Federal vestindo essa roupagem da política? Vamos começar pela segunda. Olha, eu vejo que nós aprendemos muito. Eu entrei, é um trabalho diferente, fui juiz 22 anos, depois como ministro. A gente lidava com o parlamento, com o ministro principalmente, mas é diferente quando você está lá dentro. O relacionamento dentro do Senado tem sido bastante cordial. Eu tenho uma situação em particular que eu sou oposição ao governo Lula. Então, isso fecha algumas portas e abre outras, mas eu entendo que isso é necessário com o país. Mas em relação ao relacionamento com os pares, eu diria que tem sido um ótimo relacionamento. Nós temos conseguido, inclusive, aprovar projetos importantes, principalmente no âmbito da segurança pública, que é o que a gente mais precisa no momento. Além de se posicionar com clareza em temas econômicos. Por exemplo, eu voto contra o aumento de tributos. Não podemos fazer um ajuste fiscal e equilibrar as contas do governo com o bolso do contribuinte. O governo deveria cortar os seus gastos e eu tenho sido um crítico. Também tenho tido uma visão importante, a meu ver, aqui em relação à América Latina. Eu promovi audiência pública com a Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela no Senado Federal. Aliás, ontem o Maduro, tirano de Caracas, mandou prender aliados da Maria Corina Machado, confirmando que ele é um ditador e é um perigo, inclusive, para a segurança da América Latina com essa história da Guiana. Nos posicionamos em relação ao ingresso da Bolívia no Mercosul, inicialmente contrários, porque há presos políticos hoje na Bolívia, mas resolvemos ali aprovar, mediante a condição de criar uma comissão de senadores para visitar a Bolívia e esses presos políticos, da qual eu quero fazer parte. Então, eu tenho sido oposição, mas para mim, do ponto de vista pessoal, é uma honra, né, servir o país, mas também tem sido uma experiência de aprendizado. Isso a gente tem que tratar com bastante, né, humildade. A gente sempre está aprendendo na vida e estar lá no Senado Federal é muito gratificante nesse aspecto. Em relação à primeira, qual que é? Desculpa, a PEC dos mandatos, senador. Olha, esse foi quando a discussão da PEC 8, lá da decisão monocrática. Eu sempre coloquei de maneira muito clara. Não tem uma guerra de instituições. Essa PEC é de 2021 e foi aprovada sem qualquer espírito de animosidade, pelo menos da minha parte. A gente sabe que teve senadores com um discurso ali mais inflamado, mas a PEC em si, nada prejudica o Supremo Tribunal Federal. Antes, reforça o poder do plenário e traz mais segurança jurídica e previsibilidade às decisões ao retirar, vamos dizer assim, a possibilidade de decisões monocráticas sobre temas sensíveis, salvo no período do recesso judiciário. Agora, nunca vi uma PEC que fortalece o próprio Supremo, o plenário do Supremo, poder ser acusada de enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. Nessa linha... Isso. A PEC que limita os mandatos. A discussão dos mandatos também é legítima. E é uma discussão que o parlamento pode fazer. Veja que na Europa, as cortes constitucionais europeias, que têm um enorme prestígio, os ministros ou juízes lá têm mandatos de 10, 12 anos, 15 anos, e ninguém diz que lá não tem independência judiciária. Se vou votar a favor ou não, acho que é uma questão que aí vai depender da evolução do debate. Mas o debate de assuntos, ainda que polêmicos, dentro de uma democracia, é sempre saudável. Esse é o papel do Congresso, do Parlamento. O que eu não concordo, Tainá, é tratar isso como se fosse uma revanche contra o Supremo Tribunal Federal, pois não é. E isso o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocou de maneira muito clara ao dizer: nada aqui significa uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal.
é apenas uma busca de um aprimoramento institucional. Nós entrevistamos o senador Sérgio Moro, do União Brasil pelo Paraná. Obrigado pela disponibilidade de entrar conosco no Bastidores CNN, senador. É sempre um prazer falar com vocês e a gente está sempre à disposição aí para falar com a CNN. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, senador. Até uma próxima.